Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Está sendo examinado pelo Senado e vem para a Câmara depois um projeto que fala sobre abuso de autoridade. Para o deputado delegado Francischini, do Solidariedade do Paraná, a proposta tem como objetivo principal enfraquecer a Operação Lava Jato. Deputado, o projeto acaba de ser aprovado lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e deve seguir seu trâmite lá antes de vir para a Câmara. Como é que o senhor analisa esse projeto? Eu soube até que o senhor entrou com um mandado de segurança para tentar impedir esse trâmite. Né? Como é que está essa situação? Veja, Cláudio, o senador Requião, que era o relator e que era intransigente num projeto de lei de autoria do senador Renan Calheiros, e que é óbvio, a CCJ está repleta no Senado de investigados da Lava Jato, e poucos ali senadores ainda lutando contra essa aprovação. O senador Requião, pela pressão popular, recuou e mudou 2 pontos principais nesse texto que viabilizaram a aprovação. Então, serviu o mandado de segurança como pressão popular, serviu as manifestações em todo o Brasil, já que a lei ela era muito ruim, agora ela é um pouco menos ruim, apesar de a gente continuar entendendo ela como inconstitucional. Dizer que um juiz, um procurador da República, ou até, talvez, depende do texto final, um delegado de polícia, quando fizer um indiciamento, uma denúncia ou uma sentença, se interpretar a lei de uma maneira como os poderosos que são investigados não razoável, entender como não razoável, imagina o próprio juiz Sérgio Moro ser punido por abuso de autoridade por investigar o senador Renan Calheiros. É subverter e virar a ordem do que a população brasileira quer, não os poderosos. Poderoso é fácil vir no Senado, fazer discurso bonito e assistir Gleisi e os outros senadores aplaudindo lá embaixo. Quero ver fazer esses discursos que eles têm feito aqui nas ruas, onde eles não podem sair mais. Agora, por que o senhor relaciona diretamente à Operação Lava Jato? O que leva o senhor? Essa lei de abuso de autoridade que está sendo corrigida tem mais de 40 anos. Por que só agora, no meio da Operação Lava Jato, vão começar uma caça às bruxas agora de dizer que, olha, eu sofri busca na minha casa, isso é abuso de autoridade do juiz. Não dele que desviou dinheiro na Lava Jato. Bloquearam minhas contas não sei aonde, eu entendo que aquilo não era razoável porque ainda não existiam provas suficientes, na visão do investigado. Então, abuso de autoridade no procurador da República que pediu. Então, é óbvio que o momento de maior ataque do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, da Polícia Federal, em cima das autoridades políticas do nosso país, está sendo esse momento. Então, desenterraram o projeto do senador Renan Calheiros, que é óbvio que parece uma vingança contra os investigadores, vem nesse momento, não é o momento adequado. Eu mesmo tenho assumido publicamente que votarei a favor em um outro momento, um projeto de abuso de autoridade que vise proteger os pequenos. Então, a polícia abusando de um Ministério Público, exagerando uma medida contra um pequeno empresário, um juiz dando uma sentença protegendo um traficante de drogas. Ninguém está falando sobre isso aqui. Nós estamos falando na interpretação da lei dada por poderosos para prejudicar investigadores de grandes operações. Eu falo Lava Jato como um símbolo. Mas nós temos acrônimos, zelotes que estão pegando fogo aqui no Senado. E como é que a gente pode separar essas duas tendências? Quer dizer, é preciso realmente coibir o abuso de autoridade. Mas como é que se pode garantir uma lei que não vá para esse lado político e que realmente tenha a intenção de proteger a população de abusos? Veja, o próprio texto que está agora, que o senador Requião teve que engolir goela abaixo, porque notaram que o projeto de Renan Calheiros não seria aprovado sem que o Senado sofresse um sério abalo na sua imagem. O Requião mudou o texto e tirou a questão da análise subjetiva que existia no crime que eles chamam de hermenêutica, que é o juiz cometer abuso de autoridade por interpretar a lei de uma maneira que os poderosos poderiam indicar não razoável. Requião teve que tirar. Outra parte, que os advogados de investigados poderiam processar os investigadores na mesma medida que os investigados fossem denunciados. Imagina, todas as ações iam ter um lado e o outro. Ia ter o procurador oferecendo uma denúncia contra um investigado da Lava Jato
e o advogado desse preso da Lava Jato processando o mesmo procurador por abuso de autoridade. Ele teve que voltar atrás e dizer que se houve um abuso realmente nesse caso, o Ministério Público primeiro tem 6 meses de prazo para agir, se identificar um abuso. Quer dizer, o texto melhorou. Claro, continua Coloca achando o Ministério Público como um mediador. como mediador disso. Mas, por outro lado, eu ainda entendo que isso seria competência do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é do Poder Legislativo, que constitucionalmente tem a prerrogativa de alteração. Não só da lei orgânica da magistratura, ou, no caso do Ministério Público, a lei de organização do Ministério Público também, que seria o caso do procurador Janot, mas nesse caso foi o Renan Calheiros o autor. Então, na minha visão, teria uma inconstitucionalidade formal, um vício de iniciativa nesse projeto. Deputado, eu falei no início que o senhor deu entrada com ação no Supremo. Como é que está essa situação? Veja, a nossa ação foi uma forma, um instrumento de pressão popular. Em um dia foram mais de 1,5 milhão de pessoas que interagiram só com o vídeo postado na minha fanpage do Facebook. Mais de 40 mil compartilhamentos, milhares e milhares de comentários que chegaram nos senadores. Isso serviu também, esse mandado de segurança divulgado nas redes sociais com apoio da população, como um instrumento de pressão para que ele voltasse atrás no seu relatório do dia seguinte. O ministro Barroso, ele entendeu que interferir naquele momento seria uma interferência muito direta no sistema legislativo que ainda estava em votação, que poderia acontecer ou não, poderia ter sido rejeitado, e decidiu que naquele primeiro momento ele não daria liminar aguardando informações. E o que ele fez foi requerer informações de Renan Calheiros, de Roberto Requião e do presidente Eunício, que preside o Senado. Então, nós continuamos ainda nessa luta desse mandado de segurança na questão do mérito agora. E o que essas pessoas falam? As pessoas que se manifestam pelas redes sociais, ou as pessoas que abordam o senhor aqui na Câmara ou na rua, o que elas falam em relação ao abuso de autoridade? Se você pegar só o site do próprio Senado, que fez uma consulta pública ontem à tarde, existiam 258 mil votos contra o projeto e 4 mil a favor. Então, o que as pessoas falam para mim é o que elas falam para os senadores. Esse projeto, nesse momento, fazendo como existia no texto anterior, que pode voltar ainda em plenário, né? Mas se o texto que saiu da CCJ for mantido e não tiver aquele abuso, eles falavam que era um atentado contra a independência de juízes como o juiz Sérgio Moro, como o juiz do Rio de Janeiro que investiga a Lava Jato Rio, contra juízes que investigaram o narcotráfico internacional e muitas vezes apareceram políticos e poderosos. Então era um retrocesso, a palavra eu acho que era retrocesso na legislação de combate à corrupção. E passando o projeto pelo Senado e vindo para a Câmara, que estratégias que o senhor e os outros deputados que são contra esse projeto vão ter quando ele chegar aqui? Primeiro é da inconstitucionalidade. O segundo é realmente modificar algumas partes ainda que ficaram, que nós entendemos que tem que ser melhor descritas. Nós não podemos fazer um projeto importante para o país, que é um projeto que coíba abuso de autoridades, principalmente contra a população, aqueles que realmente abusam, mas não deixar que esse projeto parecia que era abuso de autoridades contra as excelências políticas que existiam, porque todo o debate se acalorou, vamos chamar assim, em cima do que aconteceria dentro de uma investigação de crime organizado, o que aconteceria na Acrônimo em Minas Gerais com aquela votação. Então, o nosso entendimento é que, chegando no Senado, nós começamos um embate novo, que é a questão da constitucionalidade. Chegando aqui na Câmara. Na Câmara. Certo. Então tá, deputado, muito obrigado pela entrevista e a gente também vai acompanhar esse caminho do projeto, tanto no Senado quanto aqui na Câmara. Com certeza, Cláudio. Eu acho que a população espera de nós, cada vez mais, posições de pessoas que representam a população e menos posições de pessoas que representam a si mesmos, que infelizmente é a grande maioria aqui hoje. Boa sorte para o senhor. Obrigado. O Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Esta e outras edições do programa você pode acompanhar também pela internet. O endereço é câmara.leg.br/Palavra Aberta. Obrigado pela audiência.
Música